Olá, amigos. Eu sou Elisete Protásio, do Lar Ismael, e hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador, os itens 3 e 4, que fala sobre o Consolador Prometido. Antes de iniciar a leitura, eu gostaria de pedir a Deus nosso Pai, a Jesus, nosso mestre e amigo, para que as minhas palavras possam tocar os corações de todos que forem ouvir esta mensagem e que dos seus corações possam ir realmente para a ação de cada dia, que possa consolar e possa ser aplicada mesmo no nosso dia a dia, porque o Evangelho justamente é para isso, para que no nosso dia a dia nós consigamos encontrar a forma de seguir os ensinamentos de Jesus e colocar em prática, né? Então eu vou começar a ler aqui a mensagem para vocês. O Consolador Prometido. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco, o Espírito da Verdade. Então, quando ele fala que vai ficar eternamente conosco, Jesus ele quer dizer que realmente não virá um Messias, porque uma pessoa que venha encarnar na Terra, ela não pode ficar eternamente encarnada aqui na Terra, né? Isso é só coisa de filme, de ficção científica. Por isso, nós temos a certeza que o Espírito da Verdade, ele vem com toda uma pleiade, com toda uma turma de espíritos de luz para relembrar os ensinamentos de Jesus e para ficar conosco realmente, porque um espírito ele vem, ele em espírito estando no plano espiritual, ele pode nos ajudar tantas vezes quantas forem necessárias, porque ele não está aqui temporariamente conosco. E continuando aqui. Eternamente convosco, o Espírito da Verdade, a quem o mundo não pôde receber, porque não o vê nem o conhece. Porque no tempo de Jesus, as pessoas, a cultura da época, a ciência da época, ela não tinha assim o avanço que nós já tivemos. Então, realmente as pessoas ainda não tinham os olhos de ver as verdades que Jesus, através dos seus ensinamentos, veio nos ensinar. Ele pôde ir até um ponto, ele ensinou pra gente o principal, mas outros mistérios, outras coisas que o Espiritismo veio esclarecer, ficou para o seu tempo, ficou para quando nossos espíritos estivessem mais maduros para poder receber esse ensinamento e aproveitá-lo de maneira mais efetiva, mais eficiente na nossa vida. Mas vós o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Então, através do Espiritismo, nós temos muitas explicações, principalmente para aquelas 3 perguntas que nós sempre temos: de onde venho, para onde vou e por que estou aqui. Mais para frente, na lição, nós vamos discorrer sobre isso. Então, no item 4, Kardec explica assim: Jesus promete outro Consolador. É o Espírito da Verdade, que o mundo ainda não conhece, pois não está suficientemente maduro para compreendê-lo. E que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e fazer lembrar o que o Cristo disse. Se, pois, o Espírito da Verdade deve vir mais tarde, e para fazer lembrar deve vir mais tarde ensinar todas as coisas, é que o Cristo não pôde dizer tudo. Se ele vem lembrar o que o Cristo disse, é que o seu ensino foi esquecido ou mal compreendido. Então nós sabemos pela nossa vida, né, pelos ensinamentos, pela história, que o Cristo veio nos ensinar, amar ao nosso próximo e a Deus sobre todas as coisas, nós realmente esquecemos por um bom período da história da humanidade. É só a gente ver quantas guerras nós fizemos, quanta maldade existiu no mundo e ainda existe, e aí a gente vai ver o quanto a gente foi se distanciando dos ensinamentos de Jesus.
Então, quando vem o Espiritismo, o Espírito da Verdade, ele realmente vem lembrar, ele não vem acrescentar nada nos ensinamentos de Jesus. Ele vem simplesmente nos lembrar os ensinamentos que Jesus nos trouxe. Amar ao próximo como nós mesmos e principalmente amar a Deus sobre todas as coisas. Como é que nós vamos amar a Deus sobre todas as coisas se nós não amarmos ao nosso próximo, não nos querermos bem também e também não colocarmos em prática todos os ensinamentos que Jesus nos trouxe? O Espiritismo vem, no tempo assinalado, cumprir a promessa do Cristo. O Espírito da Verdade preside o seu estabelecimento. Ele chama os homens à observância da lei. Ensina todas as coisas, fazendo compreender o que o Cristo disse só em parábolas. O Cristo disse que ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porque fala sem figuras e alegorias. Levanta o véu propositadamente lançado sobre certos mistérios e vem, por fim, trazer uma suprema consolação aos deserdados da terra e a todos os que sofrem ao dar uma causa justa e um objetivo útil a todas as dores. Então, através do Espiritismo, com a lei da reencarnação, com a lei de causa e efeito, o Espiritismo ele vem com essa consolação realmente, ele vem tirando esse véu, esses mistérios que nós tínhamos. Afinal de contas, como é que nós vamos ter tanto sofrimento e pensar que Deus é bom e justo? Nós vamos ver crianças sofrendo, pessoas, né, sem condições de viver dignamente e ao mesmo tempo outras pessoas na abastança, outras pessoas com tanta saúde, outras pessoas vivendo, entre aspas, tão bem, porque todos nós temos o nosso quinhão aqui na Terra, né, a ser ajustado. Então, o Espiritismo ele vem com essa lei da causa e efeito, né? Nós fizemos, criamos uma causa, nós vamos ter o efeito dessa causa. Então, também não é só coisas ruins, muito ao contrário. Nós começamos a agir no bem, começamos a procurar a pôr os mandamentos de Deus em ação na nossa vida e nós vamos receber exatamente o bem. E vamos entender que o sofrimento que nós passamos aqui, ele é realmente necessário. Primeiro, para que nós possamos resgatar os nossos equívocos do passado, para que a gente possa nos redimir do que nós fizemos de errado. E depois, para que o nosso espírito vá aprendendo com estas lições e nós vamos desenvolvendo algumas virtudes para que nós possamos chegar até o Pai, como diz Jesus. Ele fala mesmo que nós podemos chegar até o Pai, que nós podemos ser deuses, que nós podemos fazer tudo o que Ele fez e muito mais, porque Ele veio e Ele nos mostrou com o seu exemplo, com todas as ações que Ele desenvolveu nos seus 3 anos de ensinamento e toda a sua vida, desde a infância, com certeza, e nos mostrar realmente que nós podemos fazer tudo aquilo e muito mais. Disse o Cristo: bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Mas como podemos ser felizes por sofrer, se não se sabe por que sofre? E aí entra realmente a consolação que o Espiritismo nos traz, que é essa parte que nos explica por que nós sofremos. O Espiritismo revela que a causa está nas existências anteriores e na própria destinação da Terra, onde o homem expia o seu passado. Então, como dissemos, nós estamos aqui para expiar, para colocar em prática o que nós aprendemos com Jesus e o que nós podemos consertar do nosso passado, nos reconciliar com os nossos inimigos e fazer todo o bem que pudermos. Revela também o objetivo, mostrando que os sofrimentos são como crises salutares que levam à cura. São a purificação que assegura a felicidade das existências futuras. O homem compreende que mereceu sofrer e acha justo o sofrimento. Sabe que esse sofrimento auxilia o seu adiantamento e o aceita sem queixas. Como o trabalhador aceita o serviço que lhe assegura o salário. O Espiritismo dá uma fé inabalável no futuro.
e a dúvida pungente não tem mais lugar na sua alma. Fazendo-o ver as coisas do alto, a importância das vicissitudes terrenas se perde no vasto e esplêndido horizonte que ele abarca. E a perspectiva da felicidade que o espera lhe dá paciência, a resignação e a coragem para ir até o fim do caminho. Então, com esses ensinamentos, nós vamos conseguir entender que os nossos sofrimentos, eles têm realmente uma justificativa, que se nós prejudicamos a um irmão, nós precisamos aprender a ser melhor com aquele irmão. Se nós não temos amor a alguém, que nós precisamos desenvolver este amor, porque estamos todos num caminho de evolução. Não estamos aqui para nada, não estamos aqui para sofrer em vão. Com as consolações que o Espiritismo traz e as explicações por que nós sofremos, não há motivos porque a pessoa se desespere e, como tem acontecido muito, infelizmente, inclusive com crianças, que nós nos desesperamos a ponto de chegar a um suicídio, de chegar a nos maltratar, porque ele traz a esperança do futuro. Uma vida terrena comparada à eternidade na Terra, o que ela quer dizer? Um segundo na nossa existência eterna. Então, através desses ensinamentos, nós conseguimos a consolação que nós precisamos, conseguimos a paciência, como diz na lição, a resignação para sofrer o que temos que sofrer e a coragem para enfrentar esses sofrimentos. Né? É através desses ensinamentos, através dessa consolação, que nós conseguimos seguir adiante até o fim do caminho. E ele termina aqui. Assim, realiza o Espiritismo o que Jesus disse do Consolador prometido: conhecimento das coisas, que faz o homem saber de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Lembrança dos verdadeiros princípios da lei de Deus e consolação pela fé e pela esperança. Então, o Consolador prometido, como disse Jesus, ele vinha explicar todas as coisas, que é este primeiro item que fala neste parágrafo, o conhecimento das coisas. Então, explicar as parábolas de Jesus de acordo com o nosso tempo. Explicar que nós viemos de Deus, que nós temos um lugar, uma morada segura na casa do Pai, que nós temos também um objetivo ao ser alcançado. O nosso espírito precisa evoluir. Nós estamos neste tempo. Saber de onde vem, essa parte, para onde vamos? Vamos voltar ao Pai, não tem mistério. Nós vamos voltar ao Pai cada vez melhores, com as oportunidades que Ele nos dá, através das nossas reencarnações. Eu acho que a lei da reencarnação, ela demonstra um amor de Deus por nós tão grande, que quem é pai, quem é mãe, vai entender muito bem. Porque que mãe, que pai não vai querer dar uma segunda chance ao seu filho, não é? Eles erram, às vezes uma criança faz uma travessura, nós corrigimos e damos uma outra oportunidade, cheios de amor. Podemos até ficar um pouco nervoso na hora, né? Mas com certeza o amor de Deus que nós temos por nós é infinitamente maior que o amor que nós temos por um filho, por uma filha, por uma irmã, por um irmão. Então, se a gente multiplicar esse amor que nós sentimos por 1 trilhão, talvez cheguemos ao amor de Deus por nós. E a lei da reencarnação é exatamente essa demonstração, porque ela não tem privilégios para ninguém. Apesar do mundo que nós vivemos ser cheio de injustiça, nós vamos ver com a lei da reencarnação e da causa e efeito o quanto Deus é bom e justo com nós. Nós fizemos, nós vamos acertar o que fizemos. Fizemos de bem, vamos colher o fruto do que fizemos de bem. Através dos bons espíritos que nos inspiram, através da nossa vida que nós vamos aprendendo a sofrer. E aprender a sofrer não é deixar de sentir o sofrimento, não é deixar de ter problemas. Aprender a sofrer é entender que aquele sofrimento vai vir, vai trazer a sua lição. E quando nós aprendermos aquela lição que ele está trazendo para nós, ele vai acabar, porque não tem ninguém no mundo que tire de nós os conhecimentos e as lições que nós aprendemos.
Ninguém tem esse poder. Então nós podemos seguir tranquilos e confiantes que realmente Deus é soberanamente bom e soberanamente justo conosco. Esta é uma das grandes consolações que o Espiritismo nos traz. E ele segue aqui. O Consolador prometido vai trazer a lembrança dos verdadeiros princípios da lei de Deus, que é o que Jesus veio nos ensinar há 2000 anos e mais uns aninhos atrás. Ele veio nos ensinar o princípio, todos os princípios, todo o que está encerrado na lei de Deus. Então, amando a Deus sobre todas as coisas, nós nunca vamos querer prejudicar um irmão nosso. Já que Deus nos criou todos, como é que nós vamos querer prejudicar alguém? E nós também vamos querer sempre ser melhores, porque nós sempre queremos que os nossos pais, os nossos entes queridos se orgulhem de nós. Então nós vamos também querer que Deus se orgulhe das nossas ações. Nós vamos querer que Ele tenha realmente depositado essa fé em nós, que nós vamos ter feito a nossa parte, que nós vamos ter feito o que nos cumpre nesta encarnação, não só pelo nosso progresso, mas pelo progresso da Terra. Como diz aqui na lição um pouco atrás, a destinação da Terra é ser um mundo feliz. Nós estamos ainda passando, nessa fase de mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, que já vai ser um mundo um pouco melhor de se viver. Mas ainda não vai ser um mundo feliz, ainda teremos as nossas provas a serem passadas. E nessa lembrança dos verdadeiros princípios de Deus, o Espírito Consolador, ele vem também nos ensinar, nos lembrar outras lições que Jesus nos trouxe. A lição da caridade para com o nosso próximo, a lição de que nós temos sim o dever de fazer melhorar a vida do nosso irmão, do nosso amigo, das pessoas que estão em mais necessidade que nós. E o Espiritismo, na verdade, ele não veio ensinar nada realmente de novo. Ele veio nos lembrar mesmo, porque nós fomos esquecendo as lições que Jesus veio nos trazer, e então o Espiritismo veio para dar uma puxadinha. Olha aqui, minha gente, vamos voltar, vamos fazer a coisa certa, como aquela lição de matemática que às vezes a gente esquece, coisas de não sei, vamos pensar, equação de segundo grau, de terceiro grau que a gente não lembra, e aí o filho tem que fazer na prova e a gente tem que relembrar para ensinar. Mesma coisa, veio o Espírito da Verdade, veio nos relembrar para que a gente possa passar adiante todos os ensinamentos de Jesus. E a consolação pela fé e pela esperança. Então, a nossa grande consolação é que a nossa fé depositada em Deus, na sua bondade, na sua justiça, no seu amor, ela nunca é em vão, porque Ele está aqui por nós e sempre vai estar. E pela esperança, sabendo que nós vamos sempre poder melhorar, nós vamos poder sempre acertar e que Deus nunca vai nos abandonar. Deus nunca vai deixar que nós fiquemos para trás. Como disse Jesus, nenhuma ovelha se perderá. Então nós temos essa fé, mas também temos que pensar que nenhuma ovelha se perderá, mas que quanto mais rápido nós queremos ir até Deus, melhor vai ser para cada um de nós, melhor vai ser para nosso planeta Terra, melhor vai ser para cada pessoa que convive ao nosso redor, porque cada vez que eu me transformo, eu transformo o meu vizinho. Através do exemplo, eu transformo o meu filho, eu transformo o meu companheiro, eu transformo a minha companheira. Então sempre a melhor forma é pelo exemplo, que foi como Jesus viveu nessa terra. Ele viveu sendo realmente o nosso exemplo. Não tem outro caminho. É seguir os ensinamentos e os exemplos de Jesus. Porque Jesus, quando ele viveu aqui conosco, ele não veio só trazer palavras, ele veio trazer as ações. Então, é isso que nós precisamos, seguir as suas ações no nosso dia a dia. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha sido esclarecedor. Quem quiser saber mais também sobre essa parábola de Jesus, essa parte do Evangelho, pode também procurar mais explicações na Gênese, que é um dos livros da Codificação Espírita,
no capítulo 1, dos itens 26 a 28, Kardec discorre sobre esse capítulo, que foi mais ou menos onde eu me baseei para ter essa conversa com vocês. Então, se vocês gostaram, nós pedimos que você deixe o seu like, o seu comentário e que nos ajude. E que Deus possa abençoar a cada um de nós e que possamos seguir consolados, firmes e com muita fé. Graças a Deus.